Ei, cara, Ô, aí. amigo, você tá bem? Ei, bro, tudo bom demais, cara. Bom demais, bom Prazer, demais. prazer te ver de novo, meu amigo. Ah, bom te ver, cara. Quem não conhece, esse é o Fábio Coelho, que a gente ama muito e que Deus tem nos dado como amigos. E uma das coisas que a gente tem aprendido é amar os nossos irmãos, os nossos amigos. E esses dias eu estava estudando, Fábio, sobre. Hoje mesmo eu estava relembrando sobre Eucana, né? O livro de Hum, Samuel, o Senhor me levou a ler o livro de Samuel um dia desses, e o livro de Samuel começa, e eu sempre pensei, é a história de Samuel, mas começa contando, havia um homem chamado Eucana. E eu amo muito isso, porque diz assim, e Eucana, ele viajava todo ano para Jerusalém, hum, como deveria ser, e ele apresentava o seu sacrifício, e ele dava generosamente para Ana. Tem muita coisa ali naquele texto. E o texto diz assim que os filhos de Eli eram corruptos, ladrões, hum. adúlteros, né? Prostitutos, impuros. E o texto diz que eles tinham tudo isso. Eles desprezavam a oferta do Senhor. E quando eu estava lendo isso a semana passada, e hoje de novo eu estava revendo de manhã, eu pensei assim, uau, Eucana não era bobo. Ele Hum. sabia que havia corrupção no sacerdócio, mas ele continuou fazendo aquilo que ele deveria fazer. Sabe o que, que tem me dado esperança nesses dias, Fábio? É Hum. que muitos homens sabem que tem corrupção em muita coisa, mas eles continuam fazendo o que Deus mandou ele fazer, continuam sendo íntegros. E quando eu penso em você e penso em outros caras no Brasil, outros homens, outros ministérios, Eucana, ele continuou indo para Jerusalém, mesmo sabendo que em Jerusalém havia corrupção, mesmo sabendo que em Jerusalém havia um sacerdócio corrupto, ele simplesmente falou: eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu tenho que ir lá, então eu vou. Sabe, eu sinto que esses dias Deus vai honrar esses homens. Eu não sei porque veio isso na minha mente. Eu creio que Deus vai honrar muito, Fábio, esses homens que eles, não é que eles simplesmente são naivos, são ingênuos, né? Que não veem a Uhum. sujeira. Eles simplesmente dizem, I'm gonna do what God called me to do. Eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu vou Hum. fazer o que o Senhor me requer de fazer. Ele ia todo ano, levava as suas ofertas, ele ia todo ano, fazia o seu sacrifício. Sabe, tem muita gente que chega para mim, eu não oferto mais porque pastor ladrão, isso aqui, bandido. Deixa eu te falar uma coisa, faz aquilo que Deus te mandou fazer. E eu vendo isso, falei, uau, eu respeito esse cara. Eu respeito o cara. Fábio, bom estar com você. Grande E, prazer, meu amigo, grande prazer. E o mais agressivo nisso, né, é que mesmo diante desse cenário, Ana entrega o seu filho para estar num lugar que mesmo em torno da corrupção, mas havia uma coisa ali, meu a, Deus, a presença de Deus. aleluia, Então aleluia. isso é muito pesado. No mesmo lugar onde havia a presença de Deus, havia homens corruptos. Exato, meu pai, muito forte, muito forte. E Ana E entrega o seu filho. que coragem de Ana, né, cara? Pô, De cara, falar, eu vou deixar eu ele nesse lugar. confio na presença de Deus. Confia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ela devia ter falado: ah, não, Senhor, tem muita corrupção aqui, eu não vou deixar meu filho nessa bagunça, não. Mas ele falou: sabe de uma coisa? A igreja é do Senhor. O Senhor está acima de tudo e de todas as É, coisas. E eu não sei você, Fábio, mas essas coisas me dão esperança. com certeza, amigo. Cara, essas coisas me dão esperança. Tem muito Samuel no meio da sujeira aí. Tem muito Samuel no meio da corrupção. Mas a presença do Senhor também está. É, A presença do Senhor também está aí, cara. E isso é maravilhoso. E eu creio nisso. Eu lendo isso essa semana. Cana, cara, ele continuou fazendo. E Ana, né? Interessante que eu estava pensando sobre Ana. Não é nada do que a gente vai falar, mas comecei a falar sobre isso. não, mas Eu estava você pensando, vive aí. estava pensando sobre Ana. O versículo antes ela estava em depressão, em angústia, amargurada, Hum, desesperada, e ao ponto que Leli pensou que ela estava bêbada, né? E ali era o lugar onde Ana sofreu. Todo ano, quando Ana ia para ali, era o lugar de humilhação. hum, Era o lugar onde Penina, né, a outra esposa, humilhava ela. Era o lugar onde ela era confrontada com a miséria dela, com a esterilidade dela. Todo ano ela ia ali. Diz que toda vez
a Penina a criticava. E naquele lugar de dor, ela se entregou e ela fez aquilo ao Senhor. Mas, olha, eu estava lendo esse dia e falei, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Aquele lugar de vergonha e de dor de Ana, daí a algum tempo, ela levou e deixou Samuel. E a Bíblia diz que todo ano Ana voltava e trazia uma peça de roupa nova, roupas novas para Samuel. E eu pensei assim, meu pai, como que o Senhor faz? O lugar de humilhação e de dor, quando o Senhor muda a nossa sorte, você se torna o lugar de... Ana provavelmente antes pensava, não, voltar para Jerusalém, não. O lugar onde eu sou humilhada, o lugar onde eu sou confrontada. Mas agora, quando o Senhor muda a sorte dela, o lugar de humilhação se torna o lugar onde ela espera voltar, porque ali o Senhor estabelece um lugar de esperança, e é onde ela vê o seu filho crescer, é onde ela sonha, é onde ela vem e traz roupas para o seu filho. Isso é maravilhoso o que Deus faz. Tem muitas, esse texto nos ensina muito, porque sempre no lugar que foi edificado para invocar o nome, mesmo em meio à corrupção, sempre tem alguém ouvindo a voz de Deus. Aleluia. Cara, como que eu amo isso, cara. Sempre existe um remanescente, sempre existe um remanescente. Aleluia. Se tem alguém que está nos assistindo e você está se sentindo sozinho, eu quero te dizer porque para você sair de dentro da caverna e subir no lugar alto, porque sempre existe um remanescente. Exatamente. Elias, quando ele entra nesse lugar, né, de solidão, ele entra numa caverna, e a caverna fala de um lugar solitário e de um lugar escuro. E o Senhor fala para ele, sai daí de dentro e sobe no lugar alto. E aí ele pergunta, o que você está fazendo aí, Elias? Porque ainda existe um remanescente. Então, Deus sempre trabalha com remanescentes, sempre trabalha. E é interessante você falar isso, que eu estou preparando daqui a algumas semanas, eu vou ministrar para alguns homens no estado aqui. Incrível. E um dos temas que está vindo no meu coração é saindo da caverna. E eu sinto muito claramente que está na hora da gente sair da caverna e encontrar aqueles que vão se movimentar na unção dobrada, né? A gente tem falado muito sobre isso esses dias. E eu tô com esperança. Eu não sei você, Fábio, mas eu tô com esperança, cara. Eu tô muito animado, meu amigo. Vendo esses irmãos que estão aqui conectados com a gente, tem muitos remanescentes aí, cara. Que estão queimando, que estão ouvindo a voz do Senhor, que estão com a expectativa daquilo que Deus vai fazer. Amém. Glória a Deus, que bom. Deixa eu compartilhar com vocês uma coisa. Eu me lembro, eu estava pensando hoje à tarde, minha mãe, eu cresci num lar evangélico, meus pais eram pastores, né? Meu pai faleceu, eu era muito jovem, e minha mãe também faleceu, eu era muito jovem, mas eu ouvia muitas vezes, Fábio, e minha mãe, nós éramos uma igreja tradicional, não tem esse negócio de pentecostal, que a gente era uma igreja muito tradicional, não podia fazer barulho não, cara. Mas eu me lembro, minha mãe, quantas vezes ela sentava com a gente, Fábio, e ela contava para mim, com lágrimas às vezes, e me inspirava. Ela contava dos livros que ela lia. Na época, Enéas Togmini, eram homens que falavam de avivamento. Né? Ela lia um homem muito sobre... E eu tinha... Isso são 40 anos atrás. Ela falava de um homem que começou a orar. Eu lembro até hoje, quando eu tinha 7 anos, 6 anos de idade, minha mãe contando do livro de um homem que entrou para orar 6 horas da manhã, daí a pouco ele saiu 8 horas da noite. Né? E ela contava de avivamento, e eu lembro que ela falava que ela lia aqueles livros, e muitas vezes na igreja as pessoas falavam, minha mãe chamava Dona Di, né? Dona Di fica com esses livros, nem nessas coisas, né? E quantas vezes ela me inspirava, e eu lembro dos livros que ela lia. E essa semana, ontem não deu para falar direito com o João acabou de escrever um livro maravilhoso, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso de outra live, né? E eu me lembro, a gente estava até falando com o Ângelo um dia desse, né? Eu falei com ele também, um dos primeiros livros que eu li, assim que eu fui batizado com o Espírito Santo, foi Good Morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. Todos nós, cara, todos nós. Também? Lógico, todo mundo. Eu me lembro, cara, que eu entrava pro meu quarto, e eu pensava, será que é possível ter essa intimidade com o Espírito Santo? Será que é possível
conversar com o Espírito Santo, conversar e sentir ele dessa forma, será? E eu tinha tanta fome, tanta fome, tanta fome, e vários livros que me inspiravam e me inspiram até hoje. Hoje eu tenho vários caras que me inspiram, né? Um que morreu esse ano, né? Que é Ravi Zachariah, que é um dos caras, os livros deles, as mensagens dele. Eu estava lendo vários, Leonard Ravenhill, tantos livros, né? A.W. Tozer, né? E tantos caras de hoje aí que Deus tem usado. E às vezes, quando a A.W. Tozer morreu em 1963. Imagina. E eu estava lendo um livro dele um dia desse e falei, meu pai, parece que ele está vivo. Com certeza. Parece que ele está vivendo o que a gente está vivendo hoje. E ele escreveu aquelas coisas. E nesses dias eu tenho pensado, a igreja precisa voltar a ler. É óbvio que nós temos que criticar o que a gente lê, né? A inerência só das escrituras, né? Mas eu queria ouvir hoje falar um pouquinho sobre esse livro que você lançou agora. Mas eu queria fazer umas perguntas antes do outro livro que eu li, velho. Legal, manda. Porque meu Deus. Você que está aí, chama Não Apagueis o Espírito. E eu estava pensando aqui, e depois a gente vai orar por vocês. Eu acho que tem uma unção profética aí sendo liberada nesses dias, tem uma graça apostólica sendo restaurada. E não sei se você lembra seu livro todo, né? Mas deixa eu ver aqui uma coisa que você falou sobre o Bonfim, que o Anderson Bonfim falou, que eu gosto muito. Ele disse assim: você já reparou a diferença entre uma pessoa que se movimenta com um copo vazio e outra com um copo cheio de água? A que tem o copo com água anda cuidadosamente para não derramar. Da mesma forma, todos que carregam os oráculos do reino precisam se movimentar com extremo zelo e cuidado. Só quem está vazio se movimenta de qualquer forma, pois não tem nada a perder, ou pois nada tem a perder. O que você diz dessa frase aí, velho? Pô, Ai, isso é um zelo pela palavra do Senhor. Para mim, a principal questão de uma geração profética, porque muito se falou sobre geração profética, conferências proféticas, música profética, dança profética, sapateado profético, e se falou muito sobre o profético, mas para mim a principal questão de um povo, de uma pessoa profética, é alguém que tem nos seus lábios a revelação do que Deus está pensando e dos desígnios do coração de Deus. Então, uma pessoa profética é um amigo de Deus, que conhece a sua mente e o seu coração. Por isso, pode falar daquilo que Deus está pensando e pode falar dos desígnios do coração de Deus. Então, carregar a palavra de Deus, a revelação do coração de Deus, é algo muito grave. É algo muito sério. E aí, por isso que eu trouxe essa frase, né, do livro. Por quê? Porque todos aqueles que carregam a palavra do Senhor não podem se movimentar como querem. Não podem fazer o que querem. Não podem agir como querem. Não podem agir como querem. Não podem reagir como querem. Então Jesus ele fala assim: você quer ser meu discípulo? Olha para mim. E ele fala assim: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, né? E tem uma expressão que é muito forte, né? Que ele era manso e humilde de coração. E aí Paulo vai falar assim: tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo coração, o mesmo interior, o mesmo procedimento de Cristo Jesus. Olha que doido. Se Cristo, que é Deus, ele não podia, João 5 diz que ele não podia fazer o que ele queria. Ele só fazia o que viu o Pai fazer. Ele tinha um procedimento, ele era manso. O que é uma pessoa mansa? É uma pessoa que nunca se defende, uma pessoa que nunca bate de volta, que nunca se vinga, que nunca reage violentamente. E o que é uma pessoa humilde? É uma pessoa que está sempre servindo a Deus e o próximo. Então, se você vê a vida de Jesus, você vê que ele não era uma pessoa que se movia de qualquer maneira. Ele tinha um procedimento, havia um zelo. Então eu acredito que
se nós vamos trabalhar com uma geração profética, nós vamos ter que aprender a se portar na terra com um tipo de procedimento que honra o ministério de Jesus. E aí por isso que eu usei essa frase, né? Porque Muito quem está forte. cheio, quem está cheio, você está andando com cuidado, né? Você está andando com zelo. E eu acho que aparentemente a impressão que as pessoas têm, eu acho que existem dois zelos com a palavra. Primeiro, ele tem o zelo de não ferir a igreja, apesar de muitas vezes a palavra profética fere, mas ele fere com lágrimas nos olhos e com muito amor, porque ele tem um zelo pela palavra. Eu não sei, quando eu li isso aqui, velho, eu tive que marcar, falei, é isso, velho, é isso, porque ele anda com temor e anda que interessante, isso é muito forte, cara. Eu acho que está na hora. A gente falou sobre isso, né, Fábio? Eu acho que o Senhor está colocando um prumo no ministério profético nesses dias. Nós vamos experimentar, vai ser sacudido, né? E eu acho que esse livro seu traz uma graça fenomenal. Tem muita coisa que eu queria perguntar a você sobre ele, mas tinha coisa que a gente não teve tempo de falar. Mas esse zelo, quando eu li isso aqui, eu falei, cara, é isso aqui. O profeta, é como eu penso. Você lembra quando chegaram aquelas duas mulheres disputando um filho, né, com Salomão, e falou, não, esse aqui é o meu filho. A outra falou, não, é meu filho. Nós comemos o seu filho, agora esse aqui é o meu filho. Aí Salomão virou para elas duas e falou, faz o seguinte, me dá a espada aí, eu vou partir o filho no meio. Aquela que realmente era mãe, ela abriu mão. Eu acho que profetas genuínos, eles têm uma característica assim, na hora da coisa, eles se prostram. Na hora que precisa, eles se humilham. Na hora... E lendo isso aqui, eu pensei, Senhor, tem muito a ver com o que eu creio, com aquilo que a gente crê. Né? Eu não sei você, mas toda vez que eu vou ministrar, eu fico amedrontado, velho. Agora mesmo, Não, fazendo a é porque live, assim. eu fico desesperado. Eu falei Então, com a Ana Paula, que sempre tem intercedido para a gente, falei, Ana, ora para mim para a live hoje, porque a Ana e o Guimarães, que são amigos nossos lá em Pelotas, profetas do Senhor, falou, me cobre aí, porque eu morro de medo de fazer qualquer coisa. E eu falo, será que é porque eu sou fraco demais? Será que é porque... E eu falo, Senhor, porque a gente precisa ter coragem, mas ao mesmo tempo, eu não sei se é só eu, Fábio. Não, ter uma coisa, assim, para ser bem prático para quem está assistindo. O nível do zelo que uma pessoa profética precisa ter. Nenhuma pessoa profética tem autorização de falar o que quer, aonde quer. Fala de novo essa frase. Então, nenhuma pessoa profética tem autorização de falar o que quer, aonde quer. Nunca. Nunca. Então, a nossa função não é falar aquilo que sabemos. Não é falar aquilo que queremos. A nossa função é falar aquilo que Deus deseja falar em cada lugar. Então, o zelo em caminhar em cada lugar, em cada comunidade, em cada cidade, em cada grupo, é muito grave. Então, todos nós, Judson, tem esse temor. Tem, tipo assim, quando eu vou num lugar e eu estou num grupo, eu estou numa cidade, eu falo assim, Deus, coloca uma palavra que seja sua na minha boca. Porque a gente que lê muito, estuda muito e conhece a Bíblia há muitos anos, todo mundo tem uma pregação, todo mundo tem alguma coisa para falar. Então, a questão não é se você tem alguma coisa para falar, a questão é o que Deus deseja comunicar naquele lugar. E o pior é quando Deus quer falar uma coisa que você nem estudou, né? Que você nem está preparado. Doloroso. Aí, tipo, em cima da hora, assim, não, é outra coisa. Aí tu, caraca, mas as minhas notações foram tudo pro espaço, né? E aí, verdade. Mas esse zelo, né? Esse caminhar com esse copo cheio, né? Pela palavra, então, isso é algo que consome, né? A Bíblia diz. Eu acho que por isso que os ministérios proféticos, ele carrega muitos sinais, às vezes, e muitas vezes, né? Porque o profético genuíno, ele preocupa com aquilo que Deus está falando na hora. E eu tenho falado isso bastante, que os céus respondem não a ideias, mas a palavra de Deus.
o cosmos e tudo mais, todas as coisas respondem à palavra de Deus. Disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja separação e a luz. Então, não importa. Uma vez que Deus fala, não importa o que aconteça. E eu acho que o profeta, ele fica tipo assim, igual um cachorrinho, né? Fala Deus, fala o que o senhor está querendo. E aí, quando Deus fala, ele fala, agora eu sei. Ele entrega a palavra e aí ele sabe que os céus vão responder aquilo. E eu acho que é muita loucura, né, velho? Pedro usa uma expressão dos profetas do primeiro pacto. Ele fala assim, eles investigavam para saber aquilo que Deus estava para fazer no ministério de Cristo. Então eles por meio do Espírito de Cristo que neles estava, investigava para entender os tempos estabelecidos por Deus na obra de Cristo. Agora, olha que doido. Os profetas investigam Deus. Uau. Então não está relacionado de quanto de conteúdo da sua memória, da sua experiência. São homens e mulheres que estão diante dele de olhos abertos, investigando o coração e a mente de Deus todos os dias, para entender o que Deus quer fazer. E aí, como Jesus, são homens que não fazem coisas para Deus, mas são homens que se envolvem com aquilo que ele está fazendo. E eu acho que isso aí... Desculpa, pode continuar. Não. É que Jesus diz, né? Jesus, ele fala, né? O filho do homem não pode fazer nada de si mesmo. Ele só faz o que vê. Então, ele não fazia algo e depois pedia para Deus abençoar. Então, todo mundo que é um bom líder evangélico já fez reunião evangélica. E todo mundo que já fez reunião em igreja sabe como é que funciona. Você vai para uma reunião, senta um monte de gente, decide um monte de coisa. E no final que a gente decide um monte de coisa, a gente ora para Deus abençoar o que a gente decidiu. Você acha que... Eu ia falar exatamente isso. Isso abrange todo o aspecto. Até quando a gente fala muito sobre adoração profética, mover profético, igreja profética. E eu acho que traduzindo tudo isso, talvez seria... Tem uma canção que meu filho mais novo, Caleb, quando ele nasceu, a gente colocava... Na hora que a gente colocava para tocar, ele dormia. Mas é uma canção que eu amo muito, que fala assim, what can I do for you? What can I give to you? What kind of song would you like me to sing? É assim, o que eu posso fazer para o Senhor? O que eu posso te dar? Qual é o tipo da música que o Senhor gostaria de ouvir? Pois eu não posso te dar o suficiente. E aí eu pensei, uau! Eu lembro quando eu ouvi essa música, eu pensava assim, Senhor, isso é uma adoração profética. Ele não escolhe músicas para fazer adoração e depois pede Deus para abençoar. Ele senta e fala, Senhor, o que o Senhor quer ouvir hoje? Eu acho que uma igreja profética, ela não faz projetos e depois pede o Senhor para abençoar. Ela se assenta, hey, kandaramashuri, nós não podemos ficar empolgados, não. Vamos lá, hey, eu acho que a definição é uma igreja profética, uma igreja que fala, a gente gasta muito tempo investigando os pensamentos de Deus, investigando os oráculos do Senhor, investigando o que os... Hey, kandaramashai, hey, kandaramashuriandarabashai, kandaramashai. Ah, como nós queremos que a igreja seja profética. Como nós queremos essa adoração profética, cara. Isso é violento, isso é violento. A gente carrega isso dizendo, Senhor, o que o Senhor está pensando? 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 Meu Pai, isso é muito forte, velho. Essa é a função esse livro, cara, é muito bom, velho. Vocês que estão aí, ó, compra esse livro aí. Eu não sei onde que vende, se é no Amazon, alguma coisa. Vende na Amazon e tem o e-book, né, na Amazon e tem também o físico na Editora Impacto. Tem algumas coisas que eu estava lendo aqui, eu falei, não é possível. Onde que esse cara ouviu isso? É a mesma coisa que a gente crê. Não é possível, velho. Então, é muito bom, velho. Não, mas aí é o que eu já te falei, né? É o que eu já te falei. Há 20 anos atrás, tava você, o Mike lá pregando, a gente tava tremendo lá tremendo nas conferências. Eu te falei, cara, aquele fita VHS, você pregando aquela mensagem dos carteiros. Eu lembro, era uma gravação de um CD do David Keelan no Aprisco. Eu lembro, velho. Eu lembro. E a gente fritando e vendo aquilo, cara.
Oh, meu pai. A única coisa que Então, a gente queria era Jesus, né, cara? O é, que que o senhor está é, pensando? Onde que o senhor é, está? tudo que queremos, meu amigo, é sermos chamados de amigos de Deus. Aleluia. Amigos de Aleluia. Deus. Assim, Aleluia. Meu assim como Jesus. Abraão foi chamado de amigo de Deus. E quando o Senhor estava indo para destruir Sodoma, ele falou: Eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer. Não, porque ele é meu amigo. Porque ele é meu amigo. Meu Deus, isso é forte demais, cara. Então, Eita, eu uf, preciso fazer mais uma pergunta, senão a gente não vai vai. dar tempo de falar do outro livro seu que Não, você mas está vai. lançando. Está no capítulo, aqui, gente, estou lendo o livro aqui. O contrário do que muitos pensam, o serviço profético não é uma prática individual, É, mas um serviço coletivo. Em toda a história bíblica, observamos pessoas se conectando para juntas funcionarem profeticamente. É preciso lembrar que o Senhor está levantando nestes últimos dias um corpo profético para ser a voz daquilo que ele está clamando de seu trono, e não vozes isoladas e desconexas da comunhão da igreja do Messias. Véi, isso aqui é top demais, cara. Isso é. aqui, fala um pouco sobre isso aí. Então, Hebreus vai falar assim, que outrora, ou nos tempos antigos, Deus falava por meio dos profetas. Mas nos últimos dias, ou seja, desde a encarnação de Jesus, ele fala por meio do Filho. Então, antigamente, outrora, Deus falava por meio de profetas. Nos últimos dias, que começaram com a encarnação de Jesus, Deus fala ao mundo por meio do Filho. Então, quando Jesus ele ascende aos céus, como que Deus fala ao mundo? Por meio do seu corpo. Então não existe profético individual. Não existe. Agora, eu quero mostrar uma coisa na Escritura para o pessoal, para desmistificar. Porque o pessoal vai falar assim, não, mas no Antigo Testamento era individual. Mas o Novo, não. Eu quero mostrar só uma passagem aqui, em Daniel capítulo 2, para Vou pegar minha você. Bíblia aqui. Daniel 2, eu quero só mostrar no Antigo Testamento como que os profetas funcionavam. Você que está assistindo aí, abre Daniel 2. Qual que é o contexto de Daniel 2? Nabucodonosor tem um sonho e fala para os magos da Babilônia o seguinte, porque magos aqui entenda como cientistas, né? Então, todo tipo de cientista, desde matemático, astrologia, médico e profetas também, né? Então, ele fala assim, ó, se vocês não discernirem o sonho e não falar o que é, eu vou mandar matar todo mundo. E aí ele manda matar e Daniel fala assim, não, peraí que eu vou orar e eu vou pedir o meu Deus para me dar o discernimento. Não mata ninguém, não. Aí todo mundo, meu amigo, fala o seguinte, que Daniel recebeu o discernimento do sonho. Daniel interpretou o sonho. Mas ninguém se apega a um detalhe, que eu vou mostrar aqui no capítulo 2, versículo 18. Vou ler o 17, 2:17. Então Daniel voltou para casa e contou o caso aos seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem, está no plural, misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério. Até aí. 19. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou a Deus do céu. Agora, como que esse mistério foi revelado? Versículo 23. Ó Deus de meus pais, dou graças e louvor porque me deste sabedoria e força. E agora me revelaste o que te pedimos. Pedimos. Violento. Pois nos revelaste, no plural, esse assunto do rei. Uau. Todo mundo vai falar de Daniel, mas todo mundo, o pessoal esquece. Qual foi o ambiente que foi gerada a revelação? Foi uma companhia profética que se reuniu para investigar a mente e o coração de Deus. Então você vai ver isso em Daniel, você vai ver isso em Ramá com Samuel, você vai ver isso nos tempos de Elias, você vai ver isso na companhia de Eliseu,
Você vai ver isso na companhia de Davi, no tabernáculo. Você vai ver isso em vários momentos. Você vai ver isso na edificação do templo, onde os profetas trabalhavam juntos, Zacarias e aquela galera toda ali. Então você vai ver vários momentos do Antigo Testamento. Profetas trabalhando em companhias. Profetas conferindo entre eles. Agora, tu imagina no Novo, agora vamos para o Novo, onde o Senhor disse, agora Deus não fala através ao mundo por meio de profetas, ele fala por meio do Filho. E como que ele fala ao mundo? Por meio do corpo. Então não existe ministério profético para eclesiástico. O pessoal hoje não conhece muito essa palavra, mas na nossa época, o pessoal usava muito essa expressão. Ah, não, eu tenho um ministério para eclesiástico. Então, o que é o ministério para eclésia? Paralelo à igreja. É alguém que falava para a igreja, mas não fazia parte dela. Então, não existe ministério profético fora da igreja. E uma coisa, eu não sei, a gente já conversou sobre isso, mas eu preciso dar ênfase nisso. No início desse ano, o Senhor me deu uma palavra, quando estava muita controvérsia, muitas críticas, muitas coisas acontecendo. E o Senhor me deu aquela palavra que eu acho que eu até compartilhei com alguns irmãos, quando a ressurreição do corpo de Cristo, né? Jesus foi enterrado, foi colocado atrás do jardim, havia um jardim, no jardim havia um túmulo, ali ele foi colocado, e no terceiro dia, a Bíblia diz que desceu um anjo, a palavra anjo significa mensageiro, e veio um mensageiro do céu, e quando esse mensageiro veio do céu, ele rolou a pedra e se assentou sobre ela. Fala de nível de autoridade para remover e se assentar. E o Senhor começou a falar comigo, Judson, eu quero levantar nesses últimos dias mensageiros com essa característica, que tem autoridade para remover o que precisa ser removido e dominar aquilo que precisa ser dominado. E eu falei, mas explica aí, Senhor, e o que aconteceu? Aí o Senhor falou, o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Quem ressuscita a Jesus não é o anjo, mas é o Espírito Santo. O mensageiro remove a pedra, assenta na pedra, assim como Jesus virou para aquele pessoal que estava na frente do túmulo de Lázaro, falou, remove a pedra. Mas quem ressuscita é a palavra, é outro estilo, né? O Espírito Santo que foi lá e ressuscitou, Jesus disse, Lázaro vem para fora pelo poder da palavra. Curou pelo poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo que ressuscitou Lázaro, foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. E aí quando ele ressuscitou, duas coisas aconteceram. Uma foi que, eu estou falando isso que você já sabe, mas para os irmãos que estão nos assistindo, eu acho isso importante que vocês ouçam isso. Duas coisas aconteceram. Do lado de fora havia guardas que estavam ali para vigiar o túmulo, para ter certeza que o corpo ficasse morto. Interessante, né? Para ter certeza que o corpo permanecesse ali. E havia duas mulheres que vieram trazer perfume para o corpo que estava morto, mas mesmo o corpo morto, elas continuavam amando o corpo. E aí, quando esse milagre aconteceu com o corpo de Jesus, duas coisas aconteceram. Quando o anjo veio, aqueles que estavam ali para manter o corpo morto, eles ficaram paralisados e depois foram embora apavorados. Agora, o senhor falou comigo, Judson, eu não sei se eu estou doido, Fábio, você pode falar, Judson, mais uma das suas heresias, mas eu creio, e eu quero que vocês escutem o que eu estou falando agora. Escutem o que eu estou falando agora, que isso é profético, queridos. Eu creio que a igreja vai experimentar um dos momentos mais maravilhosos de ser corpo e de ser igreja. O Senhor falou comigo, o meu Espírito Santo vai ressuscitar a igreja, o meu Espírito Santo vai levantar o corpo do meu filho nesses dias. E sabe de uma coisa? Existem aqueles que estão do lado de fora e eles estão torcendo para que o corpo permaneça gerando escândalos, para que o corpo permaneça morto, para que o corpo continue dando problemas, para que o corpo continue travado, para que o corpo continue. Tem pessoas dizendo, não, o corpo está morto, vai permanecer morto, não tem jeito. E o Senhor, hey! Mas eu fico empolgado, velho, porque o Senhor falou comigo, esses vão ser paralisados, Judson.
porque o meu espírito vai fazer algo na igreja muito forte nesses dias. Uhum. E aqueles que vêm até a minha igreja, mesmo alguns dizendo, não vai lá não, já está morto. O corpo de Cristo está morto. O corpo de Cristo está enterrado, não tem mais nada, não tem mais vida. Acabou, passou. Mas eles continuam dizendo, eu vou continuar adorando. Eu vou continuar voltando, eu vou continuar servindo, eu vou continuar indo ali. De repente o anjo vira para elas e diz assim, entra aqui dentro e veja, não está aqui mais. Isso parece uma loucura, Fábio, mas eu acho muito lindo. Isso que você escreveu nesse livro, cara, eu falei, é isso aí, cara, é isso aí. É hora dos profetas se arrependerem e falar, nós vamos trabalhar com o corpo, nós vamos reconhecer e perceber. Interessante que essas moças, essas mulheres chegaram e o anjo falou, olha aqui dentro, vem aqui dentro, você vê que ele não está aqui mais. Elas foram lá dentro e falou, cadê ele? Aí ele virou para elas e disse assim, vai lá para Galileia que ele vai aparecer lá. A Bíblia diz que elas saíram extasiadas, correndo, cheias de alegria. Eu sinto que vão ter dois tipos de pessoas nesses dias. Um tipo que vai ficar paralisado e quando movimentar, vai se movimentar apavorado. E aqueles que vão ser incendiados os seus pés e vão correr com um júbilo, com uma alegria muito grande, porque eles têm uma promessa de que o corpo vai aparecer em lugares que... Isso aqui é lindo. A gente falou lá na reunião aquele dia com o Haroldo, né? Que eu creio que o corpo vai se manifestar em lugares que a gente não esperava. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu em lugares... De repente, os discípulos estavam num lugar fechado, daí a pouco Jesus aparece. De repente, os discípulos estavam na praia, daí a pouco Jesus aparece. De repente, os discípulos estavam em outro lugar, desesperados, voltando para Emaús, angustiados, largando tudo, sem esperança. De repente, o corpo aparece. E eu creio que isso aqui eu tô até submeto essa palavra a você, né? A vocês que estão nos ouvindo. Eu quero dizer, eu creio que o Espírito Santo está para fazer algo com o remanescente, com o corpo de Cristo. E a igreja vai começar a manifestar-se e ser igreja em lugares que ninguém espera. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos, o corpo vai se manifestar. E onde tem um corpo, tem palavra profética, um tem salmo, outro tem hino. Onde tem corpo, tem um cabeça. E onde tem um cabeça, tem a revelação, tem os pensamentos de Deus. Então, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Não, cara, nosso tempo não está nem na metade ainda do que eu queria te perguntar. Mas vai. Agora, só quero dizer uma coisa. Aquilo que você falou sobre saiam da caverna, eu acredito que é uma palavra. Que é porque quando ele vira para Elias, ele fala, faz o caminho de volta e vai encontrar o Eliseu. Faz Aleluia. o caminho de volta. Então é hora de muita gente que está enfiada dentro da caverna, que se isolou, está no lugar frio, escuro e no lugar solitário. A voz do Senhor está indo até essas pessoas e está dizendo, faz o caminho de volta e vai encontrar um remanescente. Glória a Deus, glória a Deus. Eu acho que é isso, Fábio. Eu acho que é isso. Eu acho que é o que o Senhor está falando, cara. Está na hora da gente sair da caverna. Está na hora da gente fazer o caminho de volta. Está na hora de nós encontrarmos esse remanescente. Está na hora de nós assentarmos com eles e chorar com eles e encorajá-los. E eu acho que, eu creio, acho que uma das coisas mais preciosas, sabe, eu não quero que ninguém fique ofendido comigo, mas eu já encontrei muitos profetas cheios de orgulho. E que acham que não precisa de ninguém. Mas não precisa submeter a ninguém. Mas Deus quebra o orgulho de Elias. Porque Elias fala, só sobrou eu sou o único que está ouvindo a voz. Não tem ninguém que se submete mais, só eu estou ouvindo. Deus quebra o orgulho de Elias. Fala assim, Elias, só sobrou você, Elias? Olha o Luiz Hermínio aí, ó. Tá vendo ele aí? Ainda tem um remanescente, vai atrás do Eliseu. Deus quebra o orgulho de Elias. Mas um abraço pro Luiz aí. Esse é doido também. Mas é os doidos aí, Ana Paula tá aí. Essa é a galera doida, tá aparecendo aí. Ronaldo também, um abraço pro Ronaldo. O Ronaldo, saudade de você, Ronaldo. Saudade desses irmãos aí, maravilhoso. E eu acho que isso aí que você falou, velho,
o senhor quebra, né? O senhor quebra a gente. Fala, espera aí, você acha que você é o cara? Deixa eu te mostrar um tanto de gente, um tanto de menino. E interessante, eu estava falando um dia desse com o pessoal, uma palavra de Deus tem o mesmo peso na boca de uma criança, na boca de um grande pastor, na boca de um grande profeta, na boca de um jumento. Qual é a diferença? Não, é verdade ou não é? A palavra de Deus, na boca de um jumento, tem. Ai de Balaão se não tivesse ouvido a palavra de Deus que saiu da boca do jumento. Né? Ou seja, a palavra de Deus, na boca do jumento, na boca de uma criança, ou na boca de um grande profeta renomado, é a palavra de Deus. E esses dias eu tenho crido que muitos profetas, né, eles precisam aprender a ouvir a palavra de Deus. Eles têm que ser apaixonados, sabe, sentir o cheiro da palavra de Deus e falar, aonde que está? Onde estão? Eu quero ouvir muito os jovens desses dias, meninos de 18 anos. Fábio, eu estou encontrando muitos jovens, cara, que estão queimando por Jesus. Com certeza. E eu quero assentar com eles e falar, o que Jesus está te falando? Com certeza. Eu quero ouvir, eu quero falar com eles, ora com a gente, encoraja a gente e vem com a gente. Cara, isso é muito precioso. Passou rápido o nosso tempo, velho, já até 9h53 já. Meu Deus. Falta 10h53, né? E eu creio, cara, que esse tempo... E o próximo livro, o livro que você lançou essa semana, me fala dele. Então vamos lá. Eu quero orar com o pessoal também, a gente tem um tempo para abençoar os irmãos. Nós lançamos esse livro aqui, que é Princípios da Batalha Espiritual, que é uma continuidade do primeiro, né? O primeiro é Não Apagueis o Espírito, que é um guia de como desenvolver o serviço profético. E esse aqui é um guia de como resistir à batalha espiritual que está diante de nós nesse fim dos tempos. Então, para ser bem resumido, eu acredito, Judson, que duas coisas vão acontecer antes de Jesus voltar. O maior derramamento do Espírito da história da humanidade e o maior nível da resistência das trevas da história da humanidade. Aleluia. Então, o avivamento está escrito em Joel 2, que está relacionado ao dia do Senhor, que não se cumpriu em Atos 2. Atos 2 foi o início do derramamento. Mas a plenitude do derramamento de Joel 2 vai vir antes de Jesus voltar. Mas nesse mesmo período vai haver o maior nível de batalha espiritual que o povo de Deus já sofreu na história da humanidade. Isso está em Apocalipse capítulo 12, onde o dragão vai se levantar contra aqueles que dão testemunho de Cristo. Então esse livro fala sobre como nós devemos nos posicionar em Cristo para resistir a 4 áreas. Vou ser bem resumido. 4 áreas de luta que nós vamos ter. Satanás e o seu império. Área 2, o sistema do mundo, que produz um tipo de comportamento que é anti-Deus. Área 3, as obras da carne. E 4, as fortalezas mentais, estruturas de pensamento que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então esse livro fala sobre como estar em Cristo e lutar essa luta nesses dias do fim. Então é um livro que fala sobre o profético, fala sobre escatologia, fala sobre um posicionamento em Cristo, e a gente está lançando ele pelo Dizscope. Então o pessoal está perguntando aí onde que consegue. Você vai lá no site do Dizscope, lá do meu amigo Douglas Gonçalves, você pode adquirir esse livro. O primeiro livro é para a Editora Impacto. Você vai lá na Editora Impacto ou na Amazon. Esse segundo livro ainda não tem na Amazon. E eu queria só fazer um comentário, Judson, rápido, sobre esse assunto. Por muito tempo, batalha espiritual foi ensinada no meio carismático como você precisa conhecer tudo sobre os demônios. Então você tem que saber tudo sobre satanismo, tudo sobre demônios, tudo sobre maçonaria, tudo sobre seitas, heresias, os nomes dos capetas, os nomes dos negócios, e saber os detalhes da feitiçaria. E eu quero dizer isso para você que está assistindo. Nós não vamos lutar essa luta conhecendo as profundezas de Satanás. Porque Jesus ele repreendeu uma igreja em Apocalipse porque ela conhecia as profundezas de Satanás. Nós vamos lutar essa luta submetendo a Cristo, porque Cristo venceu a Satanás na cruz.
E aqui eu Aleluia. termino a minha fala. Ninguém vai vencer essa luta gritando contra principado e potestade, porque Cristo venceu essa luta como uma ovelha muda na cruz. Aleluia. Paulo diz em Aleluia. Colossenses que na cruz ele despojou o império das trevas e triunfou Aleluia. sobre eles e os expôs publicamente, Glória a calado. Deus. Então, Glória a como que Deus. se vence essa luta? Obedecendo até a morte, tomando a cruz e seguindo a Jesus. Então, esse livro fala sobre isso. Glória a Deus. Um posicionamento em Cristo que vai produzir abalos nas regiões celestiais, exatamente o que Daniel fez. Ele, por meio da sua humilhação, do seu arrependimento, da sua sujeição, ele ergue as suas mãos no céu do Oriente e começa a interceder. E as estruturas, os príncipes que estavam por trás do império que aprisionava Israel, começam a ser abalados por causa da submissão e humildade de um homem. Então é isso. Aleluia. Glória a Deus. Princípio da batalha Tô espiritual. esperando o meu, cara. Não, Vou mandar. Vou te mandar aí. Eu creio que a revelação, a centralidade de Cristo, uma igreja que é focada em Jesus, vai ser fortalecida com muita autoridade nesses dias. Né? Eu sou grato a Deus por tantos homens que já nos ensinaram, que já vieram na frente a nível de batalha espiritual, mas nesses últimos dias eu creio que o Senhor vai se manifestar. Interessante que eu estava pensando hoje sobre Daniel capítulo 12, quando diz que eu vou enviar Miguel. Em outras palavras, as coisas vão ser tão violentas naquele dia, nesses dias, e a gente está. Uma das palavras que o Senhor tem nos dado, e foi uma das palavras que o Senhor me fez mudar muita coisa na minha vida, Fábio, até mudar de nação por um tempo, foi porque o Senhor falou: eu preciso que sejam preparados para aquilo que está para vir. Eu não sei quando que Deus vai nos liberar para entregar algumas coisas, mas isso aí que você está falando, cara, está chegando. Vai ser muito rápido. A igreja precisa estar pronta, nós precisamos estar prontos. Você que está nos ouvindo precisa estar pronto. Nós precisamos orar, precisamos estar alinhados, precisamos descer dos pedestais de orgulho e sermos corpo. Não há mais tempo para edificar o seu reino. A gente tem que ser aqueles que edificam o reino de Deus. Não tem mais tempo para brigar por microfone, não tem mais tempo para brigar por plataforma. Nós precisamos de nos alinhar com o Senhor, nós precisamos ter uma velocidade com o Espírito Santo, alinhados com o Espírito Santo nesses dias. E eu creio nisso, eu creio nisso. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria orar, cara, terminando. Pena que o tempo foi tão rápido, mas eu queria orar para aqueles que estão na caverna, que Deus encha eles com coragem. Amém. E que Deus quebre o orgulho deles, porque eles falam: eu estou aqui na caverna porque é só eu. A igreja não presta, todo mundo é vagabundo, todo mundo é pecador, tanto escândalo. Eu não vou mais para Jerusalém, né? Porque lá tem Ofni e Finéias. Eu não vou mais me envolver com igreja, eu vou ficar na minha. Mas eu acho que nesses dias está na hora de colocar Samuel nesse lugar. Você quer orar comigo, Fábio? Vamos orar junto com esse povo. Sim. E para nós também, talvez nós... Pai, eu quero unir com o Fábio agora e todos esses irmãos que estão nos assistindo agora, Senhor. Pai, eu quero clamar, Senhor Jesus, porque nós sabemos que está vindo algo no mundo, Senhor Jesus, muito forte. Nós pedimos que o Senhor nos prepare, Senhor Jesus. Sim. Nós pedimos que o Senhor venha preparar os nossos dedos para a guerra, Sim, Senhor. Sim, que o Senhor venha nos alinhar. Eu quero agora, Senhor, pedir que o Senhor arranque de nós o medo. Que o Senhor nos dê coragem no dia em que a terra treme, Senhor Jesus. Nos dê coragem para aquilo que está por vir, Senhor. Sim, Senhor. Nos dê coragem para enxergar as coisas do Teu Espírito, Senhor Jesus. Sim, Senhor. Deus, eu estou orando agora isso. Começa a derramar, Senhor Jesus, coragem. Meu Deus, existem irmãos que estão amargurados e feridos com a Tua noiva, Senhor. Meu Deus, mas o Senhor, o Teu Espírito, vai mover a Tua igreja, Pai. Meu Deus, eu sinto que nós estamos procurando a Tua igreja no túmulo, quando ela já ressuscitou, Senhor. Existem pessoas que estão falando: não é no túmulo. O túmulo foi só algo passageiro, agora ela já não está aí mais. A igreja está viva em outro lugar, Senhor. Mas nós precisamos sair da caverna para encontrar Eliseu.
para encontrar Jeú, para encontrar aqueles que o Senhor tem chamado nessa hora, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós liberamos uma unção fresca, Pai. Cobre os nossos filhos, nossas casas, nossos lares, Pai. Os ministérios, Senhor, em nome de Jesus. Oh, esses últimos dias nós não queremos guerrear com ideias. Sim. Nós não queremos gritar com principados. Nós queremos ser encharcados de Jesus. Nós queremos ser corpo, porque o Senhor escolheu abalar os principados através da igreja, Senhor. Através do teu corpo, Senhor. Então, Senhor, let us be your body. Que sejamos o teu corpo, Senhor Jesus. Que sejamos a tua noiva, Senhor Jesus. Porque Babilônia sim está caindo. E a noiva sim está se levantando. Apocalipse 19 sim está às portas. Ei, o testemunho de Jesus Cristo. E eles o venceram. E eles o venceram. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito da profecia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito doce. Você que está aí, levanta a sua mão, adora o Senhor um minutinho. Diga, Jesus, eu te quero, Senhor. Oh, eu estou orando por enfermidade agora, em nome de Jesus. Estamos liberando cura sobre os enfermos agora. Sim. Em nome de Jesus, toda enfermidade nas costas, toda enfermidade na mente, toda enfermidade nos pés, toda enfermidade nos rins, meu Deus, em nome de Jesus, declaramos cura agora. Amém. Deus, e o teu corpo está sendo restaurado, Pai, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Fábio, que bênção. Samuel está ali, tanta galera boa que está aí. Amanhã a gente vai estar falando com o pastor Ruitenberg, cara. É um amigão nosso. Se você puder, quem puder, esteja aí conectado, porque esse livro, que eu até fiz um capítulo do livro, é fenomenal a história do que aconteceu com a Namíbia. Né? Eu creio nesse avivamento que você está falando, cara, eu creio no envio missionário como a gente nunca viu. Velho. Nunca viu. Nunca viu. Eu creio no envio do Espírito Santo de missões como a gente nunca experimentou nesses próximos dias. E eu creio que vai ser maravilhoso, que vai ser tremendo. O pessoal está pedindo aí, para até ver aqui para me falar, o pessoal está pedindo para falar de novo o nome do livro. Não apagueis o Espírito. Né? E tá no Amazon que você falou, não é? Está no Amazon, né? Isso. Não apagueis o Espírito. E eu acho que Deus vai nos dar a chance para a gente falar um pouquinho mais sobre o ministério profético, sobre o ministério apostólico. Né? Eu amo igreja, eu quero dizer para vocês. Eu amo a igreja de Jesus. Amém. Eu amo a noiva do Cordeiro. Eu amo, sabe, às vezes as pessoas não sabem disso, eu falo isso muito pouco. Às vezes eu de madrugada estou chorando, às vezes com dor, ou às vezes com alguma coisa, e eu estou diante de Jesus falando, Senhor, levanta intercessores por mim. Fábio, é violento. De manhã cedo eu abro o meu WhatsApp, tem irmãos falando, Júlio, essa noite eu sonhei com você, Deus me pôs para orar por você. E eu fico pensando assim, a igreja está viva. Quem está dizendo que a igreja está morta está doido. A igreja está viva. A igreja está viva. Ela só vai ser alinhada e coordenada. Nós precisamos de uma liderança, tá chegando, madura, que vai aconselhar, que vai mentorear, que vai alinhar, mas ela está viva, cara. Ela está viva. Certamente. É impressionante, cara. Certamente. É impressionante. Semana passada mesmo, um dia aconteceu isso. De manhã, 5 ou 6 pessoas falaram, Júlio, Deus me falou isso. Eu estou orando por você. Eu falei, Jesus, o Senhor é maravilhoso, Senhor. Então tem muita gente ouvindo Deus. E uma das coisas dos últimos dias, vamos acabar agora, mas uma das coisas dos últimos dias, Fábio, é que Apocalipse fala, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu acho que tem uma igreja que está ouvindo o Espírito Santo. Certamente, ele está falando. A voz dele é como o som de águas, ela nunca para, nunca para. O som de águas, uma hora é estrondoso, outra hora é suave. Mas verdade. O som de águas nunca para, está sempre em movimento.
A voz do Senhor está em movimento nas nações na terra. E ele Aleluia. diz, quem tem ouvidos, ouça. Aleluia. Queridos, Fábio, muito obrigado, velho. Foi bom Meu demais. amigo, salva essa live aí, que até eu quero ver ela de novo. Vou salvar aqui. Vou salvar aqui. Igreja, eu amo vocês. Viu, meus irmãos, vocês que oram pela gente. Vocês não têm ideia como vocês... Sabe, tem irmãos que vão... Sabe, todo mundo fala de Daniel, igual você falou, que teve a interpretação, mas ninguém fala dos amigos de Daniel. Dos E eu quero dizer uma intercessores que coisa, estavam gerando com ele. quando eu chegar no céu, cara... Esses meus amigos que acordam comigo à madrugada, que choram comigo, que semeiam nas nossas vidas, que choram conosco, que me encorajam. Sabe, eu sou tão grato pela noiva do Cordeiro. Eu sou tão grato pela igreja de Jesus, que me corrige muitas vezes. Eu amo a noiva do Cordeiro. Eu amo vocês, queridos. Um beijo. Deus abençoe vocês. Beijão, Valeu. brother. É nóis.